Brasil, União e Reconstrução. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Arsenal goiano, armas roubadas em Catalão são apreendidas em Uberlândia. Furto de fios e vandalismo. Quem mora nos arredores do Parque Linear em Uberlândia reclama da falta de segurança. Insegurança também na UFO. Estudantes reclamam de furtos e pedem mais policiamento. Celular de segunda mão. Quando um aparelho é roubado, uma nova ferramenta vai mandar uma mensagem avisando. Quem receber e não devolver o celular para a polícia poderá ser enquadrado como receptador. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 2 de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira, né? Vai do ponto de vista de cada um. Agora que a gente segue juntinhos até 1h50 da tarde com muita informação, você já sabe, aqui no seu Minas. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap está liberado no alto da tela. QR Code, aí você vai comentando os assuntos de hoje, vai participando comigo no programa. Daqui a pouco tem presente para você, tem Médico do Povo. Vamos que vamos, tá certo? A gente está ao vivo lá no YouTube, no nosso canal você pode se inscrever. Aonde você estiver, você nos acompanha nas redes sociais, @BandTriângulo e @Bagnetti, para você ficar muito bem informado. Tá? A gente mostra o bastidor, mostra a família, tem de tudo um pouco para você acompanhar. Quarta-feira é o dia marcado da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, tá bom? Bandzap liberado, você manda o nome e a idade e o problema que você tem, aquela dor nas costas que não passa, aí a pele que está ressecada, não está enxergando direito, manda para cá a sua pergunta que o nosso médico responde para você, tá bom? E agora, DJ, coloca o som aí porque tem presente do Minas Urgente para você, Hoje eu quero te presentear com um par de ingressos pro The Chef Festival Show de Alceu Valença, próximo dia 5, é o próximo sabadão aqui no Castelli, em Uberlândia. Bagnetti, como é que eu faço para ganhar esse presente na faixa? Tá vendo o Bandzap? Manda aí, Alceu Valença, The Chef Festival, a nossa produção vai aí então selecionar os participantes e eu vou te entregar hoje esse presente pra você estar lá nesse super festival. E eu vou receber chefe aqui daqui a pouquinho no nosso programa, vamos falar de culinária mexicana, sensacional, você não perde por esperar, tá bom? Vamos começar o nosso programa falando que funcionários aí foram feitos reféns, houve perseguição. Olha, o bicho pegou em Catalão, cidade goiana vizinha, tá bom? E a ocorrência foi finalizar aqui em Uberlândia. Um grande roubo de armas, um arsenal inteiro aí que acabou sendo recuperado pela polícia. Carlos Vilela tá ao vivo, tem as informações. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas Urgente. Então, uma ousadia tremenda, imensa. Esses 3 bandidaços pegaram a loja na abertura e ali mesmo eles renderam os funcionários dessa loja de caça, de pesca, de camping, levaram esses funcionários para dentro e literalmente, Bagnetti, tocaram o terror. Violência, amarraram esses 2 funcionários, trancaram os 2 dentro do cofre e aí eles tiveram tempo suficiente, mais de 40 minutos, para fazer o chamado limpa na loja. Depois que eles saíram, aí sim a polícia foi comunicada e de imediato a polícia do estado de Goiás já iniciou aí o rastreamento que deu sequência numa perseguição pela BR-050 sentido Catalão-Uberlândia. Esses criminosos, eles entraram num condomínio de ranchos que fica à margem do rio Araguari e ali tentaram se embrear, mas a essa altura a Polícia Militar de Minas já tinha sido acionada e fizeram também o cerco-bloqueio. Esses indivíduos, eles conseguiram
correr por determinado momento, mas aí, Bagnete, o trabalho conjunto das duas melhores polícias militares do Brasil deu no que deu. Esses 3 elementos eles foram presos aqui em Uberlândia e o Major Parreira, que é o comandante da 9ª Companhia Independente, a Companhia de Missões Especiais, mandou inclusive um recado para a bandidagem, assim como fez há poucos dias também a Polícia Goiana através do comunicado feito pelo próprio governador do estado aqui em Uberlândia. Veja aí o trabalho rápido e o trabalho preciso da Polícia Militar de Minas e de Goiás, e quem fala é o Major Parreira aqui da Polícia de Uberlândia. Veja. Foram presas 2 pessoas e mais 2 pessoas identificadas que possivelmente serão presas após o encerramento das investigações. A prisão foi no bairro Integração, a primeira, a segunda no bairro Chacras Tubalina e a terceira onde as armas estavam escondidas no bairro Ipanema. Escondidas debaixo de uma cama em caixas de térmicas. Tem noção do que é a gente quando aprende uma arma de fogo, já quantas vidas são salvas com isso. Agora você tira a noção, 56 armas. O que seria feito com o estrago que poderia ser feito contra a segurança pública, olha para você ver, ou contra o Brasil, né? Essas armas poderiam ser distribuídas não só aqui em Minas, iriam para outros estados. E com essa operação conjunta com a Polícia de Goiás, isso não aconteceu. Eu quero que para agiar o governador Caiado, ou bandido muda do Goiás ou muda de profissão. Em Minas, idem, vai ter que mudar de profissão ou sair de Minas. É isso aí, Major. Um abraço, parabéns pelo trabalho conjunto das polícias mineira e goiana. Olha só, hein? Eu sempre falo aqui e repito, fugiram para o lugar errado. Fugiram para o lugar errado. Não venham para essas bandas de cá que a polícia não dá chance para malandro. E essa quadrilha aí é da pesada, hein, gente? 56 armas, olha só, é um arsenal, arma nova, tá certo? Que isso aí você sabe, certamente não seria usada para o bem. Olha lá, os cases, os carregadores, é coisa profissional, armas longas, entendeu? Aí o pessoal apronta lá em Goiás e foge aqui para Minas, tá certo? Lá em Goiás a polícia é trincadeira, aqui a polícia militar trabalha com o serviço de inteligência e a casa caiu para essa malandragem. Isso aí certamente cairia na mão de criminosos ou quem compra produtos sem origem de forma ilegal é receptador. E receptação é crime também. É importante lembrar isso, tá certo? Existe uma lei rígida hoje para a posse, né, e o porte de armas, e quem compra nesse mercado clandestino paralelo é criminoso também, tá certo? Isso se aplica aos celulares, tá? A gente tem que ter muito cuidado também na hora de comprar um celular de segunda mão. Esse comércio é muito forte, né? Mas quando um aparelho ele foi roubado, foi furtado, tá? Tem uma nova ferramenta aí que vai mandar uma mensagem avisando que aquele aparelho é cabritado. Essa é a palavra. Quem receber e não devolver o celular que foi roubado para a polícia pode ser enquadrado como receptador e isso dá cadeia. Os roubos acontecem de dia ou de noite, no trânsito, no ônibus ou na porta de casa. Prejuízo e transtorno cada vez mais frequente nas principais cidades do país. No Rio de Janeiro, só nos 2 primeiros meses do ano, foram registrados mais de 4.000 casos. Um roubo a cada 20 minutos. A Bruna foi uma que entrou para essa estatística. Ela foi assaltada por um bandido de moto disfarçado de entregador. Ele conseguiu acessar um aplicativo de banco, fez transferências no banco assim, em menos de 1 hora. Contas bancárias, senhas, contatos e redes sociais. O ladrão de celular hoje em dia rouba muito mais do que um aparelho. Ele leva um pedaço da vida financeira e pessoal da vítima. Um prejuízo que vai bem além do valor do telefone. Por isso, o combate a esse tipo de crime, antes considerado de menor gravidade, tem se tornado uma prioridade. Além de propor o aumento da pena de prisão para receptadores, o governo federal lança mais uma fase do programa Celular Seguro. Essa ferramenta vai enviar alertas para aparelhos roubados habilitados com novas linhas. Se o novo usuário não devolver o aparelho, pode ser enquadrado como receptador. A estratégia é inspirada numa experiência bem-sucedida do Piauí, que ajudou a reduzir o roubo de celulares.
O ex-comandante da PM do Rio, o Biratã Ângelo, vê no programa uma alternativa eficaz. Ele já saiu da presença da vítima, então você desbarata e prende, né, e recupera esse material sem um disparo. Isso é muito bom. A gente, acreditando na boa-fé das pessoas, ela pode ter sido enganada. Comprou o celular de segunda mão, a gente sabe que esse comércio é muito forte, aparelhos cada vez mais caros, e na boa-fé ela adquiriu o aparelho, só que depois ela descobriu, por conta desse chamado, que é um aparelho roubado, furtado. Na boa-fé ela vai lá e devolve o aparelho, está tudo certo, não acontece nada com ela. Agora, se insistir em continuar com o aparelho, você pode incorrer num crime. Na melhor das hipóteses, vai atrás de quem te vendeu esse aparelho, uma loja autorizada. Agora, você comprar na esquina aí, a chance de ser um produto duvidoso é muito grande. O motorista fugiu de uma blitz, perdeu o controle e capotou o próximo a Frutal. E no carro, imagina só o que tinha no bagageiro, no porta-malas. Bagageiro é antigo, hein, Juliano Carlos? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Minas Urgente. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os policiais também ficaram surpresos durante esta operação, Bagnete. As equipes da Polícia Rodoviária Federal de Frutal, inclusive com policiais de Uberaba e policiais de São José do Rio Preto, faziam operação e fiscalização no combate ao tráfico de drogas na BR-364, perto da cidade de Frutal. Eles viram um homem conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca. Ao ver a blitz, o dispositivo da Polícia Rodoviária Federal, ele apresentou nervosismo e os policiais decidiram abordá-lo. Ele passou direto, fugiu em alta velocidade, houve uma perseguição e quando chegou no quilômetro 37, o condutor perdeu o controle da direção dessa caminhonete que saiu da pista e capotou. Já no capotamento, alguns tabletes de maconha foram arremessados para fora da carroceria do veículo e esses objetos foram recolhidos pelos federais. O condutor teve ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o Hospital Frei Gabriel para passar por atendimento. As equipes da PRF fizeram vistorias e fiscalização nessa caminhonete, Bagnete, e encontraram um total de 900 tabletes de maconha que pesaram mais de 1.100 quilos, mais de 1 tonelada de drogas, um golpe duro para o tráfico de drogas e, enquanto isso, o condutor estava em atendimento. Ele teve somente escoriações, ferimentos leves, recebeu alta hospitalar, já foi preso em flagrante e levado direto para a delegacia de Frutal. Teve a prisão confirmada e está na penitenciária, deve passar hoje à tarde pela famosa audiência de custódia, Bagnete. Ô Juliana, a gente está vendo as imagens aí, a droga estava dentro da cabine da caminhonete, estava na carroceria, explica melhor para a gente aqui, por favor. Bagnete, a droga estava espalhada em vários pontos da cabine, acondicionada dentro das portas em esconderijos secretos e também na carroceria. Então, quando o veículo saiu da pista e capotou, parte da droga que estava na carroceria já foi lançada, as que estavam soltas, o restante estava amarrado e também os policiais, na vistoria e buscas minuciosas, encontraram o restante. Por isso a surpresa, tinha drogas na carroceria e também escondidas na cabine dessa caminhonete. Esse condutor, como eu disse, ferimentos leves, foi levado para o hospital, recebeu alta e aí, meu amigo, a casa caiu. Está na penitenciária à disposição da Justiça. Da droga a gente está vendo, hein, Juliana? Né? Nas últimas semanas mostramos aí fundo falso de caminhonete, mostramos droga dentro do tanque de combustível. Esse daí, ó, abarrotou a caminhonete dentro e fora, carroceria, compartimento secreto. Mas além de tudo, a gente não sabe se ele é o traficante ou se é a mula do tráfico. Além de tudo, é ruim de roda, né? Porque a barbeiragem capotou, quase morre ainda. Não foi para o cemitério, mas foi para o caixão. Olha só o estado que ficou essa caminhonete. É muita droga. Olha, a gente precisa fazer aí, né, levantar essa estatística da quantidade de drogas que já foi apreendida aqui na nossa região só início de ano, hein? A polícia tem quebrado as pernas do tráfico de drogas aqui em Uberlândia, mas é com força. Tá certo? Deixa eu voltar com o Juliano aqui, porque tivemos outra apreensão, só que agora na região de Iturama, né, Juliano?
Isso mesmo, Bagnete. Os policiais militares, equipes de Iturama, foram atrás de uma mulher que já estava sendo investigada pelo tráfico de drogas. Então a justiça expediu mandados de busca e apreensão contra essa suspeita. Após levantamentos de possíveis endereços que ela poderia estar, os policiais foram encontrar essa mulher e durante buscas, a princípio, foram encontradas algumas drogas que ela tirou das roupas. As equipes então foram no endereço, o primeiro endereço cadastrado dessa mulher e encontraram cerca de 20 quilos de crack, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Dando cumprimento aos mandados de busca e apreensão, os policiais foram em outra casa também cadastrada no endereço dessa mulher como lugar que ela poderia estar frequentando. Então os policiais chegaram, mais uma vez uma surpresa, porque eles descobriram um laboratório clandestino para refino e armazenamento de drogas. Os policiais apreenderam no local cocaína, vários sacos contendo tabletes de maconha, pedras de crack, materiais para cortar e embalar as drogas, liquidificadores utilizados para misturar as drogas e 2 prensas utilizadas para compactar esse entorpecente e depois ser vendido. Então, como já tinha a ordem judicial, cumprimento de mandado de busca e apreensão, devido à quantidade de materiais que foram encontrados, além do mandado, a ordem ser cumprida, ela também foi presa em flagrante por tráfico de drogas, levada até a delegacia e está no presídio de Iturama à disposição da Justiça. As investigações continuam, segundo a polícia, e mais pessoas envolvidas com essa mulher podem ser presas a qualquer momento. Bagnete. Certo, Juliano. Obrigado pelas informações. A gente vê aí são laboratórios, né, bem organizados do tráfico de drogas. Então, daqui a pouco, infelizmente, eu vou trazer para você mais informações aí no combate ao tráfico de drogas, mais drogas sendo apreendidas na nossa região. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos dar um tempo para a gente falar de coisa boa. Quero te falar do The Chef Festival, contagem regressiva do maior evento de gastronomia da região. Tá? Próximo dia 5, sabadão que vem, no Castelli, aqui em Uberlândia, os melhores chefes, os melhores restaurantes reunidos em um super show de Alceu Valença. E hoje, estou recebendo o chefe Felipe do Guaco Taco. Tudo bem, Filipão? Prazer é nosso te receber aqui. Ele que vai estar com o Guaco Taco lá, levando o melhor da culinária mexicana. Não é isso, Felipe? É isso aí. A gente vai trazer muita coisa boa, muita quesadilha, muitos tacos, muitos nachos, guacamole, sour cream. É uma culinária muito diversificada, né? Pessoal, às vezes tem receio de comer por ser uma culinária que às vezes tem muita pimenta, mas, pessoal, vem tranquilo, tá? Que é uma comida muito gostosa. Pessoal do Brasil, assim, fica bem à vontade em comer ela. Então, assim, vem com fé que vai dar certo. Ó, a gente está vendo aqui, está acompanhando aí o preparo da sua equipe, né? Alguns dos pratos que você vai estar levando lá para o The Chef Festival. E falo mais, o restaurante é vizinho aqui da Band, né, Felipe? É isso aí, a gente está aqui já tem 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Quem não visitou a gente, vem visitar. A partir das 6 horas a gente está aberto de terça a domingo, tá? Para servir vocês, quem vier a gente vai servir com bastante alegria, muito prato mexicano, muito Tex-Mex, tá? E comida boa. Vai ficar cliente da casa, vai voltar sempre, tá certo? E aí tá então o convite do Felipe e do Guaco Taco pra gente estar junto no próximo sábado, dia 5, lá no Castelli. Comida boa e show do Alceu Valença. Combinado? Encontro marcado? Tá marcado. Comida Valeu, boa Filipão. E música boa também. Nosso vizinho aqui, então, Guaco Taco, do ladinho da Band, esperando você lá nesse super show no próximo sábado. Um abraço pra você, tá bom? Show de bola. Ó, e daqui a pouquinho tem ingresso de presente pra você. O Band Zap tá liberado. Eu vou te presentear com 2 ingressos aí, então, pra você experimentar esses pratos da culinária mexicana, show de Alceu Valença e tantos outros, tá certo? Manda o seu nome pelo Band Zap, aí então que no final do programa a produção vai mandar o nome do vencedor. E daqui a pouquinho tem Médico do Povo pra gente falar da sua saúde, também pelo Band Zap. Manda o nome, a idade, a sua dúvida que o nosso médico responde pra você. Mas agora você vai ver que um homem foi amarrado e agredido, tá, durante um assalto aqui em Uberlândia em plena luz do dia. Deixa eu voltar com o Carlos Vilela, que tem as informações. Vilela. Era exatamente esse horário de agora, Bagnete, 1h da tarde. Cidadão de bem, ele que está afastado por conta de um acidente de trabalho e está naquela situação de esperar o retorno ao serviço
E só quem passa por uma situação, como você disse, para contar. Eu vou conversar com ele porque levaram tudo. E eu vou começar perguntando como é que esse cidadão chegou na sua casa, você estava sozinho em casa. Na verdade, estava sozinho. Boa tarde, Magneto. Boa tarde a todos, Berlândia e região. Eu estava sozinho em casa, minha esposa estava no trabalho, né? E de repente eu ouvi um barulho de uma sandália arrastou no chão. Quando eu olhei pelo vidro da porta, eu enxerguei o cidadão com a arma na mão. Quando eu fui tentar levantar, ele já estava dentro da minha casa com a arma na cabeça, né? E me dando tapa no meu pescoço, mandando eu entrar para dentro, né? Que ali ele veio para levar, que já sabia de tudo, né? Sabia que eu tinha dinheiro, sabia que eu tinha uma caminhonete, né? E que veio para levar, né? E aí me amarrou, jogou eu em cima da cama e trancou a porta e fez o limpa. Levou a caminhonete, levou a televisão, levou minhas compras, né, do mês, levou uma motinha do meu filho, né, que eu comprei para ele, né, com todo carinho, e vai ficar essa coisa, esse remorso, sentimento de tristeza aí, né, e é triste, cara. Agora, o que você espera por parte, até mesmo de quem viu o que aconteceu, por parte principalmente da polícia? A polícia chegou muito rápido, né? A polícia foi muito rápida, polícia militar. E eu espero que quem souber do paradeiro da caminhonete, né? Eu peço uma ajuda a vocês, né? A Band é uma TV enorme, eu acredito que através de vocês, e da Polícia Militar e da Polícia Civil, eu vou recuperar pelo menos o bem maior, né? Que foi um trabalho aí, uma vida inteira para conseguir comprar, com muita luta, né? E aí fica essa tristeza, essa coisa, sabe? Você vai conseguir. A gente viu o resultado da Polícia Militar de Minas daqui a pouco, que a gente mostrou naquele assalto em Goiás, Bagnetti. E tomara que aconteça o mesmo com este cidadão de bem. Só para reforçar, a caminhonete dele é uma picape Fiat Strada, preta, a placa é NYD 9A90. NYD 9A90, uma Fiat Strada preta. Quem vê esse veículo circulando por aí, dá um recado para a polícia, para esse cidadão, né, que a gente só viu do lado de fora das imagens que foram captadas aí, e não vimos o que esse cidadão passou na mira de um revólver sobre a ação de um criminoso. É com você. Obrigado, Carlos Vilela. Agradeço o nosso entrevistado, lógico, com razão, com medo de mostrar o rosto, mas a gente percebe no tom de voz dele que ele está embargado de emoção, de medo, de tristeza, porque o que a família dele passou, a gente não deseja para nenhuma família. A gente está vendo aí, ó, as casas monitoradas com câmeras, as casas aí então com essa cerca em cima do muro, a concertina, a cara do camarada que aterrorizou essa família, levou o carro e tantos outros bens. Então, se você tem notícia, você tem informação, ligue, denuncie, avisa a polícia, tá certo? Porque isso não pode ficar impune. Então, isso é todos os dias. E esse cidadão que falou com a gente aqui, além de tudo, é corajoso, entendeu? Porque protegeu a família dele sem reagir e vem aqui, procura um canal de televisão para expor essa situação terrível. Terrível. O Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí. Na sequência, Médico do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá!
Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Nós que somos do café, sabemos a importância de estudos e pesquisa. Venha para a Fene Café em Araguari, de 7 a 10 de abril, e vamos nos conectar. Realização ACA. Atenção, Uberlândia, ração Magnus com o maior estoque e o menor preço é na Aqui-Tem Agropecuária. Aves em geral, milho grão 40 quilos, pagamento dinheiro Pix retirada no balcão R$ 64,90. Aldo Borges Leão 2100 Monte Hebron. Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Bagnete. Você? Saúde tá boa? Tranquilo. Doutor, primeira pergunta aqui da Maria Alice a respeito da dengue. Doutor, já tem uma semana que eu fui diagnosticada com dengue e os sintomas não passam. É isso mesmo? Quanto tempo para eu me livrar dessa doença? Ó, Alice, um abraço e obrigado pela pergunta. Então vamos lá. A dengue é uma doença trifásica. Os 3 primeiros dias da infecção, onde você começa a sentir os sintomas e vai ter piora. Depois ela entra num estado onde você tem que ter melhora nos próximos dias. Então, 3 dias onde você vai atingindo os sintomas, aí os próximos 3 dias, aquela dor no corpo, e aí você tem que melhorar para ter a recrudescência, para ter a resolução do processo inflamatório. Então, um intervalo aí de uma semana, você já tinha que estar melhorando. Aqueles pacientes onde nessa segunda fase ela começa a ter piora, para de ingerir líquido, começa a ter dor abdominal, começa a ter muita febre, vômito, a gente fica mais preocupado e aí você precisa de procurar uma assistência médica, porque você pode estar tendo uma complicação. Antigamente a gente dava o nome para dengue hemorrágica, a gente não usa mais, a gente usa dengue grave agora, porque acontece que o organismo tem uma inflamação e que você começa a perder líquidos, tanto para as cavidades, para dentro do abdômen, para a pleura, para o pericárdio, e aí você começa a ter quedas de pressão. Então, 6 dias após o dengue, você não está melhorando, passa no hospital, lá no centro de atendimento, e vai dar uma olhadinha, fazer uns exames de sangue, ver se está tudo bem. Já tinha que estar melhorando. Doutor João José, de Uberlândia, tem 45 anos. Doutor Rodrigo Penha, tenho tido câimbras com uma certa frequência, principalmente na batata da perna. O que pode estar acontecendo, doutor? Assim, é frequente ter câimbras, né? Então, o que são as câimbras? São contrações musculares involuntárias que acontecem normalmente em grandes grupamentos musculares. Batata da perna, a coxa, o quadríceps, tem gente que tem câimbras na coluna, nas costas, então isso pode acontecer. O que a gente entende? Que alguma coisa não está legal naquele músculo. Em geral, o pessoal fala muito, tá faltando potássio, tá faltando magnésio, pode comer banana ou fazer suplementação de magnésio, até melhora, porque alguns pacientes que têm doença e que perdem esses íons, aumenta a quantidade de cãibra. Mas não é só isso. Eu diria que é a saúde do músculo que não está legal. Então, primeiro, exercitar com frequência, fazer alongamento antes e após o exercício. Quando você melhora a irrigação, você melhora a saúde daquele músculo, essas câimbras param de acontecer. Lembra bem que é muito comum a gente ver partidas de futebol muito prolongadas, onde os jogadores começam a ter câimbra no final. Por quê? Porque aquele músculo não está recebendo a irrigação adequada. Então, o que eu falo para você? Controle seu peso, faça atividade física e alongamento todos os dias, você vai ver que essas câimbras vão diminuir. Pode sim consumir pelo menos uma banana todos os dias, fazer uma suplementação com magnésio e aí você provavelmente vai ter melhora desses quadros. Doutor Océlio, aqui de Uberlândia, está lá no bairro Alto Moarama, ele está contando que ele tem um cisto no rim. Ele gostaria de saber se isso é grave. Ele não mandou a idade. Célio, se puder mandar a idade, facilita aqui na resposta do doutor Rodrigo Penha. Célio, quase todo mundo tem um cisto em algum lugar do corpo, né? Cisto é uma coleção líquida.
tá? Pode ficar tranquilo, isso é muito comum, quase todas as ultrassons a gente encontra um cistozinho no rim, ou um cisto no fígado, ou em algum outro órgão, isso é normal. Cisto é uma formação líquida, normalmente ele é o tamanhozinho de uma ervilha, às vezes o tamanho de uma jabuticaba ali com um líquido dentro. Normalmente, quando existe alguma característica maligna, ele tem que ser sólido, aí não é cisto, aí é nódulo, o médico que está fazendo o ultrassom descreve. Mas pode ficar tranquilo que esse cisto aí vai ser tranquilo, vai ser bem tolerado durante toda a vida. É claro que cistos muito grandes, o médico pede para continuar a investigação, mas esses cistos pequenos que a gente encontra no exame é só achado de exame. Doutor, o Paulo Sérgio está nos acompanhando, 55 anos, foi identificado e foi diagnosticado com perca de cartilagem no quadril. Que tipo de tratamento, que tomar aí então, para pelo menos ter uma qualidade de vida, né? Sérgio, então, perda de cartilagem é uma doença crônico-degenerativa. Existem alguns tratamentos para tentar repor um pouco a cartilagem, até existe. Existem alguns remédios até caros que podem ajudar em alguma coisa para repor essa cartilagem, mas ela não vai voltar. Isso é um processo de envelhecimento. Isso acontece também na osteoartrose, onde você perde a articulação do joelho e ela não vai voltar mais. Então, quais são os cuidados que você tem que fazer? Primeiro, fazer fisioterapia, tentar recuperar a movimentação dessa articulação, porque senão cada vez você vai ficando mais entrevado, com menos mobilidade. Outra coisa é evitar excesso de carga. Então, evitar excesso de peso e não esforçar demais essa cartilagem. E fazer um acompanhamento com o ortopedista. Pode ser que num futuro, você está muito jovem, 50 e poucos anos, num futuro próximo, aí você precisa de fazer uma cirurgia para uma troca, uma prótese do quadril, que é uma das cirurgias ortopédicas mais comum que a gente tem, mas em geral, após os 65, 70 anos de idade. Doutor, a pergunta da Crenir Rodrigues, 56 anos, tá certo? Eu acho que pode ser uma resposta em conjunto do nosso médico do povo com o advogado do povo que teve ontem. Então vamos saber o seu laudo aqui. A Crenir fala o seguinte: doutor, tenho fibromialgia, dor crônica na coluna. Também tive astigmatismo, Covid. Já tentei me aposentar, porém não consigo, né? Porque a perícia não dá um laudo favorável, né? Como é que o doutor vê uma situação como essa? Olha, Camila, as doenças que você colocou são doenças comuns e que muita gente sofre disso. Infelizmente, pode sim ter fibromialgias limitantes, mas não é o caso. O atestado ou o afastamento, ele não é para a pessoa, normalmente é pela doença. Então, o quadro de fibromialgia não é uma doença debilitante, ou uma doença que impossibilite você a realizar nenhum tipo de trabalho. Existe um tratamento, existe um controle da dor, mas ela não impede você, por exemplo, de fazer uma atividade física, de você fazer uma academia, de você fazer uma caminhada. Então, se ela não impede, também não tem por que impedir você do trabalho. Então, quando a gente afasta um paciente, é porque ele está incapaz de fazer um tipo de atividade, né? O estigmatismo que você falou, uma doença dos olhos, também ele pode ser corrigido com lentes. Então, assim, as doenças que vão dar afastamento são aquelas doenças que são limitantes, que são debilitantes, que o paciente não consegue se movimentar ou não consegue ir até o trabalho. Mas não é o caso nenhuma dessas doenças que você passou. É claro que existem exceções, por isso que você é avaliada por um médico e o médico te explica ali por que aquela doença não requer um afastamento. Mas você pode consultar um outro médico para trocar uma ideia. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo. Você pode continuar mandando suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para responder a todas elas. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, aguardo sua pergunta, tá bom? Mas agora eu quero te falar o seguinte: abril está só começando e é o mês do dinheiro no Triângulo da Sorte. É isso mesmo. Você está precisando de dinheiro? Então compre e concorra, tá certo? Esse é o Triângulo da Sorte, que domingo agora tem 280 mil reais para você em prêmios. E só no quarto prêmio, 200 mil reais para você pagar suas contas e sair do sufoco. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo, mais 15 mil reais e no terceiro, 25 mil reais. No quarto prêmio, olha só, 200 mil reais para você. E tem os giros da sorte, que são 20 prêmios de 1.500 cada um, tá? E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix.
Abril é o mês do dinheiro no Triângulo da Sorte. E você tá precisando de dinheiro? Então corre e compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem 280 mil reais em prêmios. Só no quarto prêmio, 200 mil reais pra você pagar suas contas e sair do sufoco. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. Quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 20 prêmios de 1.500 reais cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garante seu Triângulo da Sorte, hein? Olha só, comodidade para quem usa o transporte coletivo aqui em Uberlândia. Foi lançado o serviço de Wi-Fi de graça em toda a frota de ônibus da cidade. São cerca de 410 ônibus aí das 3 empresas concessionárias que atendem Uberlândia. Além do Wi-Fi, foram apresentados 5 novos ônibus. O Wi-Fi, a internet, está disponível para os passageiros. Tá certo? Não permite streaming, download, mas o WhatsApp ali funciona que é uma beleza, você fazendo aquela pesquisa e lendo alguma coisa, tá certo? Lembrando recentemente que também foi lançado o vídeo monitoramento online de toda a frota e as estações de ônibus, tá? Com câmeras de segurança em tempo real. Então aí é a tecnologia compondo o transporte coletivo na cidade de Uberlândia. Bacana, né? Bacana. Para quem não tem um plano ali, a tempo e a hora, enquanto faz a sua viagem, consegue estar conectado, tá bom? Vamos lá para Araxá, porque olha só, a Câmara Municipal lá na cidade aprovou, durante uma reunião ordinária, o reajuste de 7% sobre os salários dos servidores públicos e secretários municipais da atual administração. Houve também o reajuste do salário do prefeito e do vice. Esse reajuste considerou o índice do IPCA acumulado no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024. O projeto não coloca em números ou percentuais o total de aumento. Segundo a calculadora do IPCA, no site do IBGE, o reajuste é de 27,69%. Eu gostaria de saber de quanto para quanto passou, né? Recentemente mostrando que os vereadores aumentaram os próprios salários. Agora vamos saber aí então do alto escalão da administração pública em Araxá. Ai, se a gente pudesse aumentar os próprios salários, né? Seria bom demais, mas fazer o quê? Ou então você ganha na Mega Sena, já falei, 16 mineiros acertaram aí a quina da Mega Sena. Vamos saber, e tem gente aqui hoje, ó, sorrindo à toa na região, porque tivemos ganhadores da região. Gustavo Galvão não está sorrindo, então não é ele um dos ganhadores. Fala quem foi, Galvão. Pois é, Bagnete, não sou eu, mas 2 pessoas aqui em Uberlândia tiveram a sorte grande de tirar o bilhete premiado da Mega Sena, viu? Olha só, foram sorteadas essas dezenas ontem, então terça-feira, e juntas essas pessoas ganharam quase 80 mil reais. Uma aposta simples rendeu mais de 26 mil, enquanto um bolão com 12 participantes faturou 52 mil reais. Uma conta breve que eu fiz aqui, cada pessoa desse bolão vai ganhar mais de 4 mil reais. Já é alguma coisa, né? 4 mil reais resolve aí o problema de boa parte das pessoas. Não todo o problema, mas assim, uma pequena parcela com certeza resolve, porque dinheiro em qualquer quantia a gente sabe que é muito, muito bem-vindo. O prêmio principal, no entanto, acumulou em 51 milhões de reais e o próximo sorteio acontece amanhã, na quinta-feira 13. Quem sabe eu ou você não seremos aí contemplados com esse grande prêmio, né? Sonhar não paga, né, Bagnete? Volto com você. Exatamente. Se você tiver 100 reais aí para emprestar, já tá bom demais, tá certo? Agora só ganha quem joga e a gente está impressionado. Obrigado, Galvão. A gente está impressionado com a quantidade de prêmios que tem saído aqui para Uberlândia e região, né? Independentemente do valor aqui, a quantidade de ganhadores é muito grande. Mostra que o pessoal aqui está pé quente. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Não sai daí, daqui a pouquinho tem Médico do Povo para falar da sua saúde e tem presente, par de ingressos para o show do Alceu Valença. Eu volto já. Oi, Uberlândia! Nós estamos chegando aí para comemorar o aniversário de Chico Xavier. Com o espetáculo Agora Inês é Morta. A peça é baseada no livro Mensagens de Inês de Castro, de Chico Xavier e Caio Ramaciotti. Única apresentação dia 3 de abril, no Teatro Municipal de Uberlândia. Ingressos na Mega Bilheteria.
Esperamos vocês. Realização: Versátil Produções e Eventos. Apoio: Band Triângulo e Band FM. Há mais de 20 anos, Exata cuida da sua saúde com inovação. Fórmulas personalizadas de qualidade. Medicamentos seguros, garantindo seu bem-estar. Exata Farmácia de Manipulação. O seu remédio na dose exata. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta, agradecendo a sua companhia. Daqui a pouquinho tem mais Médico do Povo. Daqui a pouquinho tem ingresso para o show do Alceu Valença para você na faixa. Tá bom? Agora a gente segue falando do combate aí, então, ao tráfico de drogas. Cocaína, êxtase foram apreendidos em Uberlândia durante uma operação da polícia na região do bairro Tubalina. Carlos Vilela está de volta com as informações. Vilela. Exato, Bagnete. Aquilo que você havia dito no começo do programa. A polícia trabalha também com uma inteligência e com todas as informações que são passadas. E foi acumulando essas informações que a polícia montou esta operação, denominada Operação Impacto Tubalina. E o que rendeu? 64 papelotes de cocaína, 141 comprimidos da droga êxtase e mais uma dinheirama ali que é consequência, né? Dinheiro picado sempre caracteriza em boca de fumo a venda, o tráfico de drogas. O 32º Batalhão fez essa grande operação de combate ao tráfico no bairro Tubalina e, em decorrência também daquilo que foi apreendido, algumas pessoas também foram presas aí, confirmando aí a questão do tráfico no local. Ou seja, a polícia, Bagnete, trabalha com informação. Quem tem uma situação semelhante perto de casa e sabe que por ali a situação do tráfico ela é recorrente, é só ligar 181, que é o disque de denúncia anônimo, ou, por que não, o conhecido 190, que a polícia monta a operação e faz essa limpeza que aconteceu no Tubalina, né? Exatamente, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações, né? Toda essa somatória de informações, de colaboração, ajuda no trabalho de inteligência da Polícia Militar, que vai mapeando, né, toda a cidade e sabe onde tem mais, onde tem menos problemas. Moradores do bairro Jaraguá, por exemplo, têm enfrentado um dilema: furto de fiação elétrica e o vandalismo, tá certo? Principalmente o pessoal que mora ali nos arredores do Parque Linear. A gente foi conferir e mostra para você. Lixo, colchões, fios soltos. Cenário que a vizinhança do bairro Jaraguá convive todos os dias. Joubert mora no local há 40 anos e afirma que antigamente não era assim. Olha, eu moro aqui tem muito tempo, é recente, não é muito tempo não. Agora a gente não tem segurança, né? A gente não pode sair de casa e sempre que você sai, quando você volta, você tem uma surpresa. Segundo o morador, que também é presidente da Associação dos Moradores do Bairro, a presença de pessoas em situação de rua praticando vandalismos, como atear fogo na vegetação, tem inibido a vizinhança de frequentar o parque e caminhar no local. Além disso, ele diz ter recebido vários relatos de furtos em casas nas últimas semanas, principalmente de fios de energia. De acordo com dados da Polícia Civil, no ano passado, aqui em Uberlândia, foram registradas 2.694 ocorrências de furto de fios de cobre e 472 pessoas foram presas. Mas, pelo menos aqui, os moradores do bairro Jaraguá afirmam que não perceberam uma redução nesse tipo de problema.
Olha, aqui várias residências já foram assaltadas, as pessoas chegaram em casa, tá lá com a televisão, já foi embora, liquidificador, som. Então a gente já solicitou, o que eles falam pra gente? Que o efetivo é pouco, não tem muita gente para estar vindo. O nosso governador, que é o nosso representante, olhasse pra gente aqui, mandasse o policial vir fazer umas rondas aqui, olhasse para o nosso bairro aqui, porque essa passarela aqui passa muita gente, é criança, é muita gente passando e eles não têm, né, assim, condição de estar passando aqui de medo. Cobrança mais do que justa. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento no bairro Jaraguá é realizado de forma ostensiva, tá? Já em relação a furtos e roubos registrados em 2025, a PM também informou que tem trabalhado de forma estratégica na coleta de informações que possam contribuir na identificação e na prisão dos envolvidos em crimes. Tá? A gente poderia ouvir também a prefeitura para tentar entender aí então que tipo de manutenção é dado nesse parque linear. A gente está vendo que está muito sujo, tem muita sujeira, tá certo? Tem muito morador de rua aí, diferentemente de um parque do Sabiá que você vai lá e ele é lindo, maravilhoso, esse parque linear, pelo menos tem o nome de parque, é um descaso total. Eu quero ver quem tem coragem de caminhar aí à noite, igual faz uma caminhada no Parque do Sabiá. Então vamos fazer aí um movimento para revitalizar esse parque aí. Essa pista de caminhada é muito bonita, tem aquelas academias a céu aberto ao longo desse percurso, tem que dar tratamento igual. A diferença que eu vejo é que o Sabiá ele é cercado e aí não, tá certo? Quero ver quem tem coragem de andar por aí, fazer um exercício físico aí. Então fica a dica para a prefeitura, se quiser debater o assunto, a gente está aberto. O jornalista da Band Triângulo está aberto para isso. Armas e até papagaios foram apreendidos pela polícia, tá certo? Na zona rural de Estrela do Sul. Deixa eu chamar Carlos Vilela para saber desse trabalho da Polícia de Meio Ambiente. Papagaio de empinar pipa ou papagaio aqueles metidos a conversador, Carlos Vilela? Bagnete, já que você tocou no assunto, será que foram os papagaios que fizeram a denúncia? Porque a polícia já estava nas imediações ali quando recebeu a seguinte informação: determinado local está acontecendo a caça ilegal, por taco-taco. Os policiais foram checar essa informação e quando os suspeitos, inclusive, viram que a polícia estava chegando, tentaram esconder de trás da casa, mas a outra casa, né, da forma que não é a de pedra, caiu para eles, né? Os policiais ali não encontraram nenhum animal abatido, mas encontraram tudo que configura determinado crime. 4 armas com munições, equipamentos para recarga, ou seja, equipamento de caça, só que tudo ilegal, tudo sem documentação nenhuma. A consequência aí também é que os animais, os papagaios em estado de cativeiro, isso não pode. Configura também crime ambiental, ou seja, foi tudo colocado no mesmo pacote e levado para a delegacia. Não pode, não pode. Agora, se foi o papagaio, Bagnete, que contou, aí nem o delegado vai conseguir tirar dele, viu? Muito bom, Carlos Vilela. Eu acho, inclusive, que os papagaios deviam prestar depoimento, entendeu? Para falar tudo que eles viram ali de dentro da gaiolinha deles. Obrigado pela informação. Esse Carlos Vilela também é um gozador, viu? Vou te falar uma coisa dessa. Vamos falar sério aqui no nosso Minas Urgente, seguindo com as informações. Um acidente entre carretas matou um caminhoneiro na BR-262 ontem, batida próximo ao município de Córrego Danta, início da tarde. Uma das carretas perdeu o controle, invadiu a pista contrária, batendo em outra carreta seguindo no sentido oposto. O motorista da primeira carreta, um homem de 69 anos, morador de Campos Altos, morreu na hora. O outro caminhoneiro não ficou ferido. Só para recordar o amigo e amiga do Minas Urgente, essa é a famigerada rodovia que liga o Triângulo Mineiro à capital Belo Horizonte. É essa, é a mesma rodovia que a gente vive falando há tempos. Esses dias aí teve um monte de político, governador de outros estados aqui para abertura de feira agropecuária. Pergunta se alguém veio de carro pelas estradas. Veio tudo de helicóptero, de avião. Ninguém conhece essas rodovias, não. 2 acidentes foram registrados em menos de 4 horas em Patos de Minas, no mesmo cruzamento. No mesmo lugar. Deixa eu chamar o Gustavo Galvão, que conhece bem a região e traz as informações para a gente. Galvão.
Pois é, Bagnete, esse cruzamento que fica lá no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, tem dado uma dor de cabeça danado para os moradores ali da parte alta da cidade. Então, eles preocupados com a alta frequência de acidentes do cruzamento das ruas Arthur Magalhães e José Luiz Ferreira, na segunda-feira, dia 31, 2 batidas aconteceram então em menos de 4 horas e todos esses fatos foram registrados por câmeras de segurança. Olha só, no primeiro acidente, ao meio-dia, horário de pico, um motociclista foi arremessado após bater contra uma caminhonete que não parou no cruzamento. Já no segundo fato, um motociclista atingiu o entregador dos Correios e todos os dois foram lançados contra um pedestre. O cruzamento é o único ponto onde quem trafega pela rua Arthur Magalhães não tem preferência. Embora haja placas de parada obrigatória, a sinalização horizontal está completamente apagada. A nossa equipe de produção, então, entrou em contato com a Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Patos de Minas e anunciou que vai revitalizar a sinalização e vai instalar uma lombada ali na rua José Luiz Ferreira em breve. Resta saber quando, né, Bagnete? É isso aí, Galvão. Obrigado pelas informações. De fato, chama a atenção a imagem. A gente vê que o asfalto é novo, mas zero sinalização ali. Nem no asfalto, nem horizontal, nem vertical, nem de jeito nenhum. 2 acidentes em 4 horas, 3 acidentes na sequência. Pode pedir música no Fantástico. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Patos de Minas é feita de histórias, histórias de quem acredita no futuro da cidade. Essa história passa por aqui, também por aqui, está onde o progresso acontece. Seja nas grandes obras ou nas pequenas ações, seu IPTU está onde a cidade mais precisa. E para continuar, Patos de Minas conta com você. Pegue a guia no Zap Contribuinte ou no site. Pague até 30 de abril com 10% de desconto. Prefeitura de Patos de Minas, o futuro já começou. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Fialto Peças e Serviços e faça a revisão do seu veículo. Aqui sempre com o melhor serviço. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais. Não é isso, Amanda? É isso mesmo. Traga seu orçamento que garantimos a melhor oferta para você. Fialto Multimarcas. Vem pra cá. Para você que está procurando praticidade, conforto e segurança, venha para Unidas. Aqui você encontra portas e portões de enrolar automáticos para galpões, comércios e residências com aquele precinho especial, né, Viviane? Isso mesmo, e nós da Unidas Portas esperamos a sua visita. Unidas, vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba? Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, rolão, roll-off e o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Voltamos aqui com o Dr. Rodrigo Penha, no nosso quadro Médico do Povo, para falar da sua saúde. Pode mandar as perguntas pelo Bandzap. Doutora Margarida está nos acompanhando lá em Tuiutaba. Tem 54 anos, ela nos conta que faz diálise. E a hipoglicemia cai muito, né? Principalmente quando ela está dialisando, ela falou aqui. Ela gostaria de saber se isso é normal, se pode ter alguma complicação. Então, a hemodiálise, né, é um sistema de filtro, então ela precisa de uma máquina para fazer a mesma função do rim. Não é normal, mas é comum.
É comum acontecer isso, então, com alguns pacientes. Então, o que precisa de fazer? Tem que tentar ver se você consegue ter um aporte de alimentação um pouco melhor antes de iniciar a terapêutica dialítica, né? Ver se for diabética, tem que ajustar a dose da insulina e, às vezes, durante a hemodiálise, você vai precisar de receber um pouquinho de glicose. Então, isso é comum acontecer, o mal-estar é muito ruim, a glicose quando cai de 70, de 60, dá uma sensação muito ruim, então isso é muito desagradável. Então, conversa com o seu médico aí da hemodiálise, vê quais os aportes que você precisa fazer para isso não acontecer de novo. A principal recado e o principal cuidado é que você precisa ter padrão de alimentação. Você precisa ser bem rígida nos seus horários de alimentação, cuidado com o que come, não dá para falar, eu estou sem fome, eu não vou comer. Você precisa sim mudar bem o seu parâmetro de alimentação para poder ter esse mal-estar cada vez menos frequente. Doutora Marli Lopes está aqui no bairro Santa Mônica, pertinho da gente, conta que tem 63 anos e ela gostaria de um esclarecimento. Ela vai fazer um exame de ecocardiograma de estresse. Ela gostaria de saber como funciona esse exame, porque ninguém fala nada para ela. Ela conta que tem arritmia, é hipertensa e trata o diabetes também. Legal, bacana. Bom, esse exame é um exame para avaliar isquemia. Então, a gente tem alguns exames para saber se as alterações que tem no coração são por obstrução da artéria coronária ou não. Então, você pode, por exemplo, fazer uma esteira, aqueles pacientes que têm uma boa capacidade física, jovens, conseguem correr bastante, faz a esteira. Aqueles pacientes que têm uma certa limitação, a gente solicita esse ecocardiograma. É um ultrassom do coração, normal, o médico vai com o aparelho para o lado de fora, e a gente injeta um medicamento que chama dobutamina, que vai fazer o coração acelerar um pouquinho, tá? Então, dá um discreto mal-estar, mas é nada absurdo, não. O mal-estar é pelo aceleramento do coração, como se estivesse meio assustado. Por minutos, então bem rapidinho, e o médico vê durante esse esforço se o seu coração está movimentando normalmente ou não. Se tiver alguma alteração, sugere que existe obstrução das coronárias e precisa de fazer um cateterismo, tá? E um outro exame que a gente pode fazer para substituir esse também é um exame que chama cintilografia do miocárdio, é um exame de medicina nuclear que também consegue nos mostrar se existe obstrução ou não. Mas fique tranquilo, isso é um exame de rotina, feito ambulatorial, com baixíssimos riscos para você. Doutora Edione Mendes, de Uberaba, está aqui nos assistindo e ela gostaria de tirar uma dúvida falando o seguinte: ela está há muito tempo na fila para fazer uma consulta com um cardiologista lá em Uberaba, né? Ela não consegue esse atendimento rápido e a preocupação dela é justamente isso, quanto mais demora, se pode agravar a situação dela. Depende do que é, né? Então, existem atendimentos ambulatoriais e atendimentos de urgência. É claro que se você estiver tendo uma dor no peito, uma dor que vem para o queixo só, mal-estar, vômito, sudorese, você está sentindo uma coisa que não está legal, você vai para o pronto-socorro. Então, vai ser atendido imediatamente, os exames são feitos imediatamente. Se você precisa de fazer um check-up, uma pressão que está alterada, então nada disso é urgente, pode aguardar o tempo de consulta, né? Mas como você não passou os sintomas, só uma avaliação com o cardiologista pode ser só de rotina, então não precisa se preocupar. É óbvio que se fosse mais rápido, seria melhor, mas não é urgência. Às vezes os pacientes me ligam e falam, estou com a pressão de 15, eu quero uma consulta hoje. Não tem necessidade nenhuma. A hipertensão, durante uma semana, 2, 3, não vai te causar mal nenhum. Ela não pode continuar durante a vida, dá para esperar a consulta. Inclusive, Bagnete, se hoje eu tenho uma pressão alta, muita gente se assusta com 16, 17. Vai no pronto-socorro, o médico apenas orienta, o médico não passa remédio para o paciente, porque você não precisa tratar imediatamente, você precisa fazer um acompanhamento. Doenças crônicas, não precisa você começar a tratar agora. O médico pode fazer toda a investigação para dar o tratamento adequado. Então fique tranquilo, aguarde sua consulta e depois não perca, compareça os retornos todos direitinho. A Marta, 76 anos, está acompanhando o programa. Ela quer saber assim, que tipo de remédio pode tomar para dor na coluna estando com dengue? A pergunta é interessante. Cuidado com a automedicação, né, doutor? O ideal é evitar, mas assim, não tem contraindicação nenhuma. Como a dengue pode ter comprometimento hepático, a gente pede para evitar alguns remédios que podem também ter esse processamento no fígado. Então você vai evitar usar anti-inflamatório, que pode levar também ao aumento da chance de sangramento, usar paracetamol em doses altas, que compromete o fígado, né? Mas os outros analgésicos sem grandes problemas, né? A gente só pede para tomar um cuidado e evitar excesso de medicação.
Agradecer ao doutor Rodrigo Penha pela participação toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Agradecer você aí pelas perguntas. Então, próxima quarta-feira, nossa consulta está marcada, né, doutor? Vamos lá. Eu, doutor Rodrigo Penha, vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Alcatra com maminha bovina R$ 39,80, asa de frango R$ 14,80 o quilo, filé de polaca do Alasca R$ 13,98, café pilão R$ 29,90, Skol Pilsen R$ 3,98. Supermercados BH, faz parte de você. Beba com moderação. Abril é o mês do dinheiro no Triângulo da Sorte. E você tá precisando de dinheiro? Então corre e compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem R$280 mil em prêmios. Só no quarto prêmio, R$200 mil pra você pagar suas contas e sair do sufoco. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. Quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 prêmios de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Nós que somos do café, sabemos a importância de estudos e pesquisas. Venha para a Fene Café em Araguari, de 7 a 10 de abril, e vamos nos conectar. Realização ACA. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. O Minas está de volta para falar da insegurança nos campi da Universidade Federal de Uberlândia, que tem aumentado, segundo quem trabalha e estuda por lá. Tá? Eles reclamam de constantes furtos e pedem um aumento na segurança. Vamos acompanhar? Essas imagens são de um banheiro masculino da Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica. O chão está alagado e não há nenhuma torneira. Todas foram furtadas. A Marlise é estudante da instituição e teve o carro arrombado 2 vezes enquanto assistia às aulas. Levaram o computador e o tablet que estavam dentro do veículo. No mês passado, a sala do diretório acadêmico do curso dela também foi furtada. A primeira vez que aconteceu foi um roubo de alimentos que o DA tinha arrecadado para doação e passou um tempo no início do semestre, a gente foi furtado 2 micro-ondas que a gente usava para esquentar marmita e também um transformador que a gente usava para carregar o notebook, carregar o celular, e hoje em dia a gente está sem. Então tem uma tomada no DA e aí a gente não consegue ficar lá estudando. E esses não foram os únicos furtos registrados. Com o aumento no número de casos nos campi, o Diretório Acadêmico do Direito organizou um manifesto cobrando por mais segurança. Principalmente no ano de 2025, a gente sente que a presença de seguranças no campus reduziu de forma drástica. E esse manifesto reflete um pedido por uma UFO mais segura, com recomposição do quadro de seguranças, iluminação dentro e fora dos campi e também medidas de monitoramento, mas também de prevenção, para que a gente não tenha que agir somente quando aconteceu o incidente, mas também antes para que ele não aconteça. Isso tudo vai de encontro com a atual situação financeira da universidade. Na semana passada, durante reunião, a UFO comunicou a redução de pelo menos 25% dos contratos terceirizados. Essa medida ocorre devido ao corte orçamentário do governo federal. A Lei Orçamentária Anual de 2025, que foi publicada no fim do mês de março, expôs um cenário crítico.
O orçamento da UFO será de 137 milhões, valor inferior ao recebido em 2016, que foi 158 milhões. O setor de segurança está incluso na redução, o que desagrada e preocupa os estudantes. Eu acho que o primeiro passo que tem que ser tomado é deixarmos de negar essa situação e acertar que este é um problema de fato dentro da universidade em todos os seus campi, para que essa segurança, essa insegurança seja superada, ou seja, por maior monitoramento, por recomposição do quadro efetivo e por articulação tanto com parlamentares quanto com o governo federal, com a Andifes, para que esse orçamento seja recomposto ao menos neste sentido. É difícil porque são coisas tão banais que a gente crê que pode não ter solução, porque estão roubando torneiras, o que mais que vai sobrar para a gente? Em nota, a Universidade Federal de Berlândia diz que sobre os furtos nos banheiros, os procedimentos para apuração dos fatos já começaram. E imagens de circuito ajudarão a identificar os suspeitos. Está com cara de vandalismo mesmo. A universidade diz também que segue investindo na ampliação e modernização do vídeo monitoramento e tem adotado várias estratégias nos campos, como ronda 24 horas. A UFO repudia atos de vandalismo e afirmou que seguirá empenhada na resolução dos crimes em parceria com a Polícia Militar. Universidade Federal, e dentro daquele espaço ali, ela é a autoridade máxima e existe esse convênio com a PM para se ampliar a segurança. Eu já estava pensando, vendo a reportagem, pensando por outro viés. A gente sabe aí da reputação do vestibular da UFO, a gente sabe que é difícil você ser aprovado no vestibular da UFO, concorrer a uma vaga do Enem aí pelo elevado grau, aí então, pela elevada qualidade do ensino da UFO, mas você chega aí e não tem um mínimo de estrutura, tá? E o problema vem lá de cima, a verba para a educação no país cada vez mais sacrificada, então é uma contrapartida que não existe. Vem comigo porque aqui você também é um repórter. Olha só, nosso telespectador, o Marcelo Júnior do Shopping Park, mandou pra gente essas imagens que a gente vê a quantidade de buracos ali na rua do Ferroviário. São pelo menos 8 em poucos metros de rua, isso que deu tempo do Marcelo contar. O Marcelo fala que está cansado de ligar para a prefeitura, reclamar dessa situação que você está vendo no vídeo, tá? Como este, então, são muitos. Eu não entendi o que está escrito aí, mas enfim, a nossa produção entrou em contato aí com a secretaria responsável. A gente sabe que tem um programa de tapa-buracos, mas eu vou fazer cor aqui no que disse Marcelo. Tem buraco, tem muito buraco, mas muito buraco pela cidade. Esses dias eu caí em um ali, na João Pinheiro, descendo, sentido Getúlio Vargas, mas que arrebentou a roda, tá bom? Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, diz que o local já está inserido no cronograma de tapa-buraco e que o serviço será executado o mais breve possível. Não disse quando, a gente noticiou aqui que existe aí essa prioridade nos serviços que são aí acionados pela população. Então, prioridade a isso também. Bora fazer um intervalo rápido, na sequência a gente vai descobrir quem ganhou, ele ou ela, o par de ingressos para o show de Alceu Valença. Eu volto já. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim, Casa Limpa Perfumada, qualidade Start. Menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Feijão carioca que caldo, R$ 3,99. Venha aproveitar. Leite semil integral, só R$ 4,28. Café Vasconcelos 500 gramas, R$ 29,90. Costela suína Saudale quilo, por apenas R$ 18,90. Petra puro malte lata, ofertaço, só R$ 2,79. Lava roupas brilhante, 2,2 kg, R$ 19,90. Economia é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui.
Minas de volta e olha só, hein? Esse par de ingressos para o show de Alceu Valença no The Chef Festival, os melhores restaurantes, os melhores chefs reunidos no Castelli, próximo sábado, dia 5, aqui em Uberlândia. Vai para, a produção tá me passando aqui, vamos conferir, aumenta a letra, alô Bagnete, Maria Consuelo Ferreira, final do telefone 3017. Você então é convidada da Band Triângulo, do Minas Urgente, aí então para participar desse super festival, tá certo? Amanhã a gente continua sorteando ingressos para você. Minas Urgente vai ficando por aqui, tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. O nosso encontro é amanhã, quinta-feira, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Prato de Minas. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água, de cana, de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba,